Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 2, volume 7, Geografia, professora Welma Pereira. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema: Domínios morfoclimáticos do Brasil, localização e características. Sabemos que a extensão territorial do Brasil, influenciado pelas zonas climáticas, linha do Equador, zona climática equatorial, e a do Trópico de Capricórnio, zona temperada do sul, sua formação em relevos, solos, vai dar influência aos diversos tipos de vegetação no Brasil. Ao de verde aqui nós podemos ter o domínio amazônico, O de laranja aqui no meio do Brasil central, o cerrado. Mares de morros, aqui no litoral do Brasil. A caatinga, lá no sertão nordestino. Araucárias, aqui próximo à região do sul do Brasil. E as pradarias, aqui os campos. A parte de branca é a faixa de transição. Número 1. Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos e indique quais os domínios que estão localizados no estado de Minas Gerais. Então, neste mapinha aqui é possível você ver o estado de Minas Gerais. A manchinha verde indica que é o cerrado. A amarela são áreas de transição. E a lilás são o quê? Mares de morros. No norte de Minas, por ser uma área de transição para o sertão nordestino, nós temos também a Caatinga. Mostrou um pedacinho aqui do norte de Minas. Então, os domínios que estão localizados em Minas Gerais é o domínio do Cerrado, Mares de Morros e a Caatinga no norte de Minas, além da área de transição. Aqui é um exemplo do Cerrado, aqui é um exemplo de uma foto, a imagem do domínio de Mares de Morros e aqui um exemplo da Caatinga. 2. Escreva o nome do domínio morfoclimático de cada um com o número indicado no mapa. Então, o número 1 aqui no mapa, que está aqui na legenda, é o domínio amazônico. O 2, que é essa faixa mais escura, é o cerrado. O 3, que é esse tom um pouco mais escuro, abaixo desse tom mais escuro, é o Mares de Morro. O 4 aqui, nesse tom mais cinza aqui, Caatinga, no sertão nordestino. O 5, que é essa parte rachurada aqui, Araucárias. O 6, as pradarias. E o 7, que é a parte branca, áreas de transição. 3. A vegetação do domínio amazônico pode ser dividida de acordo com a proximidade dos recursos hídricos e pelo relevo, formando assim 3 subtipos que são Mata do Igapó, Mata de Várzea e Mata de Terra Firme. Dessa forma, observe a imagem e preencha as lacunas com o subtipo de vegetação correspondente. Então, você vai preencher essas lacunas aqui conforme a vegetação correspondente. A Mata do Igapó são as áreas próximas às margens dos rios. É a área mais próxima do rio, do rio Amazonas ali. Então, você vai colocar essa região aqui, ela passa o ano inteiro inundado, Como exemplo, nós temos aqui a Vitória Régia, que é um tipo de vegetação adaptada a áreas úmidas, dentro dos rios. Então, aqui é o Igapó. Então, é o número 1. Você pode preencher na sua apostila somente o número 1. O nome da mata, Mata do Igapó. A 2, Mata da Várzea, parte intermediária que inunda durante a cheia dos rios. É a seringueira e a maçaranduba, um tipo de exemplo de vegetação. Aqui o exemplo da seringueira, onde se extrai aqui o látex. E você pode colocar aqui que é nessa parte intermediária aqui, onde nós temos próximo à área úmida e mais próximo à Mata do Igapó, a Mata de Terra Firme. Então, aqui será a Mata de Terra Firme. Mata de terra firme, áreas de altitudes mais elevadas que não sofrem inundações. Exemplo, a castanheira e o mogno do Guaraná. Deu para entender? Então, o número 1 você vai escrever aqui Mata do Igapó, número 2, Mata de Várzea e número 3, Mata de Terra Firme. Aqui é o exemplo da foto da Vitória Régia, que é da Mata de Igapó, bastante úmida. Um exemplo aqui de uma vegetação que é a seringueira,
extração do látex, que é da Mata da Várzea, em algumas partes do ano é inundada, outras não. E aqui é o exemplo da castanheira, que é a mata de terra firme. 4. O domínio amazônico apresenta formações vegetais com árvores de médio e grande porte. Porém, seu solo é considerado pobre, com poucos nutrientes. Dessa forma, explique a presença da vegetação no domínio amazônico. Como que esse domínio amazônico tem um solo pobre em nutrientes e vai ter uma vegetação tão exuberante como existe? Então, vamos à resposta. Os solos são considerados pobres em nutrientes e minerais. Porém, possui uma importante camada que é a serrapilheira, que é essa parte de folhagem aqui, ó, folhas de troncos. Essa composição de intensas folhas e rascos de troncos, elas formam um material orgânico que vai sustentar essa exuberante floresta, que devido às condições climáticas, a floresta amazônica bastante úmida e bastante quente, né, decompõe de maneira rápida, formando uma camada de humus que sustenta a vegetação do domínio amazônico. Árvores altíssimas, troncos largos, né, uma vegetação bastante exuberante. Compreenderam? A questão 5 caracteriza a formação vegetal da caatinga, denominada como xerófila. Aqui já é um tipo de vegetação adaptada a clima seco, pouca umidade, né, e com alta temperatura. Então, a caatinga ou vegetação xerófila é adaptada ao clima semiárido ou árido, ou seja, o clima mais quente e seco do Brasil, de baixa pluviosidade, ou seja, baixo índice de chuva e altas temperaturas. Possui caules, folhas carnudas e raízes profundas para armazenar água e espinhos que as protegem de animais. Então, a vegetação caatinga, ela tem uma planta adaptada que armazena água para suportar o calor que existe. É uma área localizada no sertão nordestino e no norte de Minas. Então, planta adaptada ao clima árido, seco e quente. Compreenderam o exemplo? Os cactos, né? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.